interessante, né? Foi a ata da Assembleia. O CSHG Prime Offices, que é o HGPO11, administrado e gerido pela CSHG, e que tem 9.222 cotistas, o caso em si, você deve estar lembrado, né? Cotistas com mais de 5% das cotas convocaram uma Assembleia para que a CBRE coordenasse um processo de venda dos imóveis, desde que fosse a R$ 39 mil o metro quadrado e em dinheiro. E a CBRE tinha 4 meses para fazer isso. Foi feito e as propostas vieram e nenhuma atingiu esses R$ 39 mil, então encerrado esse processo. Daí, passado algum tempo, apareceu uma nova oferta para comprar os ativos em dinheiro à vista por R$ 37 mil o metro quadrado. O CSHG disse que convocaria uma assembleia, mas ainda assim, novamente, cotistas com mais do que 5% das cotas se anteciparam e convocaram essa assembleia. Dessa vez, já, não vou dizer numa nova regra, porque a CVM decidiu isso naquele caso específico lá do Banestes, mas o mercado tem adotado de divulgar publicamente quem está convocando. Então essa foi uma situação mais recente, muito interessante, porque a gente sabia quem estava convocando e qual era o total de cotas desses que estavam convocando. Isso gerou um nível de transparência que foi derivando do fato da convocação ter o nome de quem convocou. Ao longo do tempo, tinha bastante prazo, né, entre a convocação e a assembleia, as pessoas foram se posicionando, e principalmente os institucionais. Então a RBR, que é um cotista relevante do fundo, colocou no seu relatório gerencial: vamos votar contra. E por que vamos votar contra? Colocando lá todos os motivos. O JSRE, que é um cotista relevante e que era um dos que estavam convocando a Assembleia, fez o mesmo, por sua vez. Vamos votar a favor. E por que vamos votar a favor? Tudo isso no relatório gerencial. Olha que salto de transparência que a indústria ganha com isso, né? Com o simples fato de dizer quem está convocando a Assembleia, tudo que gerou. Então foi uma Assembleia, mas que parecia uma eleição, né? Com partes lá opostas e defendendo, só que de uma maneira decente, em alto nível, defendendo cada um o seu ponto de vista, e tantos outros cotistas, todos eles poderiam votar. Tanto que a gente vai ver o resultado da votação, nos dois casos, os votos a favor, eles foram num número bem maior do que o número de cotas que tinham os que estavam convocando, ou seja, mais gente que era cotista e que não estava nesse bloco que convocou, resolveu votar a favor também. Então, ter tido acesso a essa exposição de motivos, essas explicações, foi importante para que outras pessoas formassem a sua opinião e direcionassem os seus votos. O mesmo acontece com quem não queria vender, tanto que a votação levou a isso, né? A maioria foi bem espremido, mas a maioria resolveu não vender. E uma vez que isso tudo já estava público nos relatórios gerenciais, a imprensa pôde participar bastante também. Então, o Clube Finews fez matéria, mas eu vi matérias em outros grandes veículos, vi no Infomoney, vi lives, vi gente fazendo vídeo, enfim. Eu achei que foi uma situação fantástica para o mercado a gente poder discutir isso com clareza, com bons argumentos para os dois lados. E aí vinha, então, a Assembleia. E aí o que aconteceu? Por que a gente está falando dessa ata? Na Assembleia, que era para decidir sobre a venda dos dois imóveis e da liquidação do fundo, não era uma coisa ou outra, né? Era uma votação única. Quer dizer, se vender os imóveis, liquida o fundo. O resultado é que a maioria dos votos foi contra a proposta. 32,85%, olha como foi apertado, hein? 32,85% votaram contra e 32,53% votaram a favor. Então, muito próximo, quase um empate, né? Parece esse clima de polarização que a gente está vendo nas eleições presidenciais, mas o fato é que, né, não vender levou a melhora, né? Teve a maioria dos votos, espremido, mas teve. Acontece que os cotistas que convocaram a Assembleia Geral,
e outros também, que não eram convocantes, mas que votavam a favor da venda, discordaram do fato da administradora ter computado todos os votos eletrônicos recebidos, ou votos à distância, enfim, independente da data. Isso porque no e-mail em que havia que enviava os formulários para voto, a administradora solicitava que o cotista enviasse o seu voto até dia 21/10. Então, tem um documento oficial, que é o documento que convoca a Assembleia, certo? Nesse documento, não havia nenhuma data, tinha estipulado nenhuma regra, nenhuma data limite ou coisa assim. O que tinha lá é uma orientação. Caso você queira votar à distância e tal, fazer o seu voto sem ser presencialmente, envie um e-mail, se não me engano, para ri@cshg, alguma coisa assim. E aí, quem queria fazer isso, enviou o e-mail e recebeu as instruções de como votar. Então, eu não sou cotista, eu não enviei esse e-mail, eu não recebi essa resposta, eu estou falando o que eu fiquei sabendo. No e-mail tinha uma mensagem lá, olha, gostaríamos que você enviasse sua resposta até dia 21/10, eu não sei se eram essas palavras. Mas não era algo que estava oficialmente na convocação da Assembleia. Tá? E aí, então, o pessoal que convocou, outros cotistas lá, falaram, olha, você está contando quais votos? Todos os votos que chegaram ou só os que chegaram até dia 21/10? Porque tinha essa data no documento lá da Assembleia, dizendo que tinha que mandar votos até dia 21/10. E aí o pessoal do CSHG esclareceu que recebeu todos os votos. Tá? Considerou todos os votos, mesmo os que chegaram ali pouco tempo antes da Assembleia, se é que chegou alguma coisa tão em cima da hora. Mas que eles não se limitaram à data do dia 21 de outubro, tá? Mesmo que os que chegaram depois foram computados. E aí, se não considerar os que vieram depois do dia 21 de outubro, o resultado seria 32,37% dos votos a favor e 30,88% dos votos contra. Então, mudaria o resultado da Assembleia. Né? O resultado teria sido a venda dos imóveis e a liquidação do fundo. E aí está entre aspas, aí, porque eu copiei e colei mesmo lá da ata da Assembleia. O senhor Augusto Martins explicou que cada administradora fiduciária tem o seu próprio procedimento interno de recebimento e apuração de votos eletrônicos, sendo que a administradora, assim como as demais administradoras fiduciárias, é regulada pelo Banco Central do Brasil e pela CVM e segue estritamente a regulamentação vigente. E aí, então, termina eu acho que eu inverti um pouco a ordem, mas está claro também isso lá na ata, de que a CSHG voluntariamente vai consultar a CVM sobre a validade dos votos recebidos após o dia 21/10. Então, o pessoal do Credit Suisse está convicto de que esse é um procedimento que eles sempre adotam, em qualquer assembleia de qualquer fundo, e que não tem nada de errado, não tentaram manipular resultado da votação ou coisa assim, que se fosse de outro fundo, outra votação, também computariam votos que chegaram depois da data que estava lá no e-mail. É como se fosse, assim, vamos colocar uma data para, né, ajudar as pessoas a se movimentar, porque senão fica todo mundo para a última hora. Sabe aquele, quando você recebe convite de casamento, primeiro vem lá o RSVP, né, chique pra caramba, responder s'il vous plaît, né, responda por favor. E aí, depois, geralmente, os noivos também vão lá e contratam alguém que organiza a festa, essa pessoa começa a te ligar, mas você vai mesmo na festa? A gente quer uma confirmação. Porque, do outro lado, os noivos precisam se organizar, saber quantas pessoas vão ou não vão. Aí você vai lá e não confirma, e no dia do casamento você aparece na festa. Ninguém vai te barrar dessa festa. Foi mais ou menos isso que aconteceu no caso da votação do HGPO. Tinha uma data lá, que a administradora disse que não era uma data determinística, não era um limite para enviar seu voto, mas que era para eles se organizarem melhor, e que mesmo assim eles computaram os votos que chegaram depois da data limite. Quem estava na Assembleia e discordava disso, entende que não deveriam ser computados os votos depois do dia 21/10. Fica então a decisão, como eu disse, ato voluntário do SSHG, já encaminhado para a CVM tomar sua decisão. Então, Bruno Gomes e sua equipe, está aí mais uma decisão importante sobre essas assembleias que a CVM vai se pronunciar. E aí, provavelmente, é a mesma coisa, assim, ou a CVM fala
é assim sempre, ou ela fala, olha, nesse caso específico é assim que vale ou não vale esses votos. De qualquer maneira, dessas discussões o mercado vai ficando com a regulamentação mais clara para todo mundo. Então, esse foi a história. Eu resumi bem a questão da ata, né? Teve mais polêmicas, discussões tal, que eu acho que não vale a pena trazer aqui. O que é importante, que é essencial. Aconteceu isso. Computando todos os votos, o fundo não vendeu os imóveis, não foi liquidado. Se computar os votos só até o dia 21/10, o resultado seria o contrário, imóveis seriam vendidos e o fundo liquidado. Os cotistas que se sentiram lesados com isso, acham que está errado, reclamaram e a administradora vai levar a coisa adiante e vai deixar a CVM se posicionar, certo? Agora, no caso específico, uma coisa que eu acho que importa a gente considerar é que lá naquela primeira convocação, houve uma mudança, foi aprovado pela maioria, uma mudança de regulamento em que a CCHG tem um bônus, né? Se vender esses imóveis com lucro, ela recebe uma boa parte do lucro. Então é o típico caso em que ela tem interesse de manter o fundo, porque ela continua recebendo sua taxa de gestão, e ela também tem interesse que venda o fundo, porque ela vai receber uma bela de uma bolada se acontecer a venda com o lucro, né? Existe lucro aí mesmo vendendo 37 mil reais. Então não me parece que a gente consiga olhar e falar, a CCHG não quer vender o fundo, coisa assim, porque interesse ela tem nas duas situações. E por ouvindo, conversando, entender que é uma prática que eles usam em todas as assembleias, então se não foi algo que mudou só para essa assembleia, me parece que não é o caso da gente achar que fizeram alguma coisa errada ou que tentaram direcionar o resultado de uma assembleia. Não, na minha opinião, não é o que aconteceu. Mas vamos ver o que vai acontecer no futuro, em breve, quando a CVM trouxer esse pronunciamento, essa decisão dela, no caso sendo provocada, e aí com certeza vai um fato relevante, muito provavelmente vai ter um fato relevante, e a gente comenta aqui novamente.